salgada básica, mas agora eu comi menos. Quer dizer, comi só aquele chocolatinho. Então não tô sentindo minha barriga tão pesada. Igual eu saí lá do café da manhã. Tem um lugarzinho ali que eu já parei uma vez com a Nicole. Ano passado, quando a gente foi pro Puro Mountain Bike, que tem uma tapiocazinha boa. E acho que é lá eu vou parar de volta pra comer a tapioquinha lá da tia. Meio chatinho. Achei que ia ser pior. Aqui às vezes confunde que a pista de direita vai para Natal, 101 norte. E aqui tô pegando a 230. Quando chegar no atacadão ali, eu vou marcar o leque, a primeira volta. Só pra marcar bem a entrada aqui na 230. E aí ver quanto tempo que eu levo para chegar lá em Campina daqui. O calor agora já tá pegando. São 15 para as 10 da manhã. 9h45. Ali na placa, ali, ó. Vou marcar a volta ali na placa. Quatro horas e 50, 121 quilômetros. Deu média de 24,5 até agora. Exatamente a metade do caminho.
180 de altimetria, 122 km, 6 horas e 20 total. Dá pra perceber que o vento tá a favor pela sauna, que é como se fosse uma sauna agora. Olha lá, plaquinha de Campina Grande, 114 km. Aqui eu tô conseguindo pegar um pouquinho de vento a favor. Trinta e 34 por hora agora. Ruim é que minhas pernas estão cansadas já, de tanto fazer força contra. Fazer força contra o vento de Recife até João Pessoa. Apesar de não estar acusando aqui muito no GPS, mas aqui é subida. Só olhar aqui olhar o horizonte, dá pra perceber que é uma subidinha leve. Minhas coxas deu uma castigada. E incrivelmente assim, não tem vento forte ajudando muito não. Pelo contrário, tá até meio parado. E agora há pouco peguei um pouquinho de vento contra. Não sei se é por causa da chuva, da umidade. O meteorologista poderia explicar isso. Acabei de romper a barreira dos 145 km. Daqui em diante, tudo que eu fizer já é mais além do meu máximo. Já é além do que eu pedalei depois que eu voltei depois comecei a treinar ciclismo mesmo pra valer. 145 km a gente fez, eu e a Nick, no final do ano passado. Só que desses 145, 30 praticamente foi descida da Serra do Mar, sem pedalar. Hoje não teve, tiveram pouquíssimas descidas que eu não pedalei. E agora eu também não fui acariciado pelo vento forte a favor. Tá bem fraco o vento, e ainda de vez em quando bate uma rajada assim, essa rajada vem lateral, ela não vem a favor. Geralmente as árvores ali, elas ficam todas mexendo, né, para cá e tal, ficam paradinhas. É uma leve brisa aqui,
uma leve brisa. Mas é isso aí. Tive aqui já um indício de cãibra. Então tirei bastante o pé aqui, tirei mesmo. Tô segurando porque tem que conseguir chegar. Enfim, alguém passou buzinando ali, deve ser algum conhecido. Fiz uma parada, tava começando a ter indícios de cãibra, tava cansado, aí parei um pouquinho pra tomar um coco, tomar água e me seguir agora. Queria parar só naquele lugar que eu falei, tem a tapioquinha, mas não sei quanto que falta, então resolvi parar antes. Trecho aqui em reforma, aqui o asfalto, cheio de sujeira no acostamento. Andar aqui perto da pista não é bom, pelo menos o movimento tá um pouco menor aqui. Nicole foi trollada pelo Waze. Falei pra ela, vem por João Pessoa. Ela colocou o endereço direto da pousada, o Waze mandou cortar caminho, sei lá por onde. Agora, ou seja, não tenho mais nenhum tipo de apoio. Seguir direto até lá, encontrar ela lá só. Beleza. Mais uma etapa do desafio. É isso aí. Por isso que tem esse nome. Agora 5 para o meio-dia. Vegetação já começou a mudar um pouquinho. Acho que eu tô chegando perto do lugar que eu queria ter parado antes. Ter parado direto, né? Sem precisar tomar um coco ali agora há pouco. Eu vi que tinha uma placa aqui do Rei das Coxinhas, 3 km. Mas eu lembro que quando a gente foi pra areia, não tinha mais Rei das Coxinhas na pista que vai. Só na pista que volta, que vai pra João Pessoa. Não na que vai pra Campina Grande. E esse lugar, eu espero que esteja aberto. É mais ou menos perto. Assim, a impressão que eu tenho é que só tá subindo. Subindo constantemente. Um pouquinho mais constante. Claro, tem a questão do meu cansaço, a questão do vento, que assim, poucos momentos eu peguei vento a favor. Agora já virou um pouquinho o vento, ó, vento lateral. Ajuda nada. Dá pra ver aqui, ó o mato mexendo pro lado. Na verdade contra, vento contra agora. Contra mesmo. Aí o cansaço tá forte. O celular
celular tá com pouca bateria, vou tentar carregar um pouquinho nesse lugar aí. As plantas. Mexendo de lá, mexendo na minha direção. Não tinha palavra melhor para definir isso do que desafio mesmo. É aqui. Vamos ver se sai ali uma tapioca. Fala, povo! Fiz mais uma parada, comer aqui 2 tapiocas, uma Coca-Cola, descansar um pouquinho, botei as meias no sol, tirei a sapatilha. E daqui para Campina Grande faltam um pouquinho menos de 80 quilômetros. Então vamos ver se agora eu consigo dar uma boa tocada para lá. E é isso aí, já tinha uma meta de tentar chegar a meio-dia, 1h, abandonei já essa meta por conta do vento contra que eu peguei de Recife para João Pessoa. E aqui também não tá lá essas coisas não. Então seguir para poder chegar lá bem. Isso aí. Bom, aqui já começam a aparecer algumas montanhas, morros, né? Morros de pedra, bonitos. A subida é uma subidinha sempre constante de 1%, 2, 3, aí ameniza. Assim, é direto. Não, o vento tá lateral. Alguns momentos fica a favor, mas assim, é a minoria. Tô com a perna assim bem cansada de estar o tempo inteiro girando. Optei por não colocar o fone de ouvido. Em nenhum momento, não vou pôr. Assim, tentando me concentrar no trajeto mesmo, assim, e sabe, eu me acostumei a andar ouvindo música, mas agora, hoje, optei por não usar. Boa tarde. Com certeza é mais seguro, né?
trajeto, na situação, pensar ou não pensar em nada. Olha lá, podia ter esperado. Podia ter esperado, né? Qual a necessidade de fazer isso? Zero. Aqui bem legal, bem bonito. Lembra um pouco o caminho lá para Chapada dos Veadeiros, perto de Brasília, que é outro lugar muito bonito. Eu não sei exatamente agora com quantos quilômetros que eu estou. Eu não vou olhar. Deixei aqui o GPS na frequência cardíaca para eu ficar aqui me policiando para não subir muito. Eu tô esperando aparecer uma placa de Campina Grande faltando X quilômetros. Então não vou olhar, vou fazer esse exercício mental aqui para não olhar e ficar olhando para os lados aqui, aproveitar a paisagem um pouco. Horário 1h05. 1h05. Vamos ver. Eu acho que eu chego lá umas 4 da tarde pelo andar da carruagem. 4 horas além do que eu imaginava, mas tudo bem, tá certo. 4 não, 2. Eu esperava fazer em 10 horas. Saí de Recife 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 6h30, 7h30. Mais do que eu esperava, mas tudo bem. Vamos lá. Só voltei aqui porque o raciocínio ele já não tá muito bom, né? Porque se eu sair de Recife às 3h30, era só eu colocar mais 12 horas, são 15h30, né? Ou seja, era muito fácil a conta. Eu compliquei. A cabeça já não tá legal já. Então, quero ver se eu chego lá às 4. Vão dar 12 horas e meia no total. É isso aí. Vamos ver se vai rolar. Essa parte aqui é bem monótona. Difícil de passar. Sobe e desce. Você não tem... Ou você tá descendo ou você tá subindo. Sobe uma subidinha leve, né? Mas no estado que eu já tô, já é o bastante para cansar. E assim tá bem calor agora, bem calor. Algumas rajadas que dão um empurrão, mas as rajadas são laterais. Não sei. Ainda não sei quanto que falta para Campina, porque eu não olhei. Estou me segurando aqui. Estou esperando aparecer uma placa informando quantos quilômetros que faltam. Eu só sei que nos últimos é o tal da subida lá do Riachão. Os últimos 40 quilômetros são 40 quilômetros com mais subidas.
E a paisagem, a vista aqui é essa. Seco. Tem uns morros ali bacana, parece que tem as trilhas para subir. Pra cá tem umas estradinhas também, ó, tem um carro indo pra lá, vai sair umas montanhas. Deve ter bastante lugar legal para pedalar aí pra dentro. Meu vasto medial ó, começou a apresentar uma contração aqui meio estranha. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Não dá. Acho que não dá. Melhorou um pouquinho. Começou a meio que a se dividir entre duas porções. Isso já aconteceu uma vez que eu tava numa prova, final da prova, fazendo muita força, tive uma cãibra e o vasto ele contraiu de uma maneira, eita porra, contraiu de uma maneira bem estranha e meio que dividiu assim. Agora ele tava quase fazendo isso de volta, aí amenizou um pouco. Deu uma amenizada agora. A bateria da câmera tá quase acabando. Quando ela acabar, vou parar para fazer a troca. Tá com 21%, ainda aguenta mais um pouquinho. Porra! Minhas pernas estão acabadas mesmo. Qualquer subidinha, tô ficando mega cansado. Tô sem força mesmo. Tá 3%. Ai, 3,5%. Só que, caramba, a força foi embora. Aí desce um pouquinho, sobe. Desce um pouquinho, sobe. Desce um pouquinho, sobe, sobe, sobe. Desce um pouquinho, sobe, sobe, sobe. Caramba. Mais duro que eu imaginava, bem mais duro. Não aguentei, tive que parar aqui um pouquinho e não resisti. Fui olhar aqui a distância, 194 quilômetros. Ai, rodados até agora. Vou sentar ali um pouquinho. As câimbras agora chegaram forte. Estou sem força nenhuma na perna. Descanso aqui. Aproveitar para trocar a bateria da GoPro, tá quase acabando. O negócio tá bem mais difícil que eu imaginava. Dei uma pequena parada ali. Faltam 50 quilômetros. Com 195 rodados e tá duro, porra, mais duro do que eu imaginava.
Nicole já chegou, já tá no hotel. Nos meus cálculos aqui, se eu continuar na mesma média, que eu tô a 24,6 de média, vou levar ainda um pouquinho mais de 2 horas, umas 2 horas e meia para chegar. Continuar, não tem jeito. Agora, oficialmente, posso dizer que eu já bati todos os meus recordes pessoais. Que 196 quilômetros rodados, nem quando eu era jovem, adolescente, que foi quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos que eu fiz isso, que eu tinha feito 185. Bati todos os meus recordes. Mas confesso que é uma marca que eu não pretendo fazer novamente. Pelo menos hoje eu penso assim. Tá sofrido o pedal. Já não tá mais uma coisa confortável. Qualquer forçadinha que eu dou, a musculatura rateia. Aí não é legal. Espero que amenize, mas acho pouco provável. Plaquinha de Campina Grande, 37 quilômetros. Ave Maria, 37 quilômetros. Não sei se 50 que eu tava falando ali agora há pouco era até a pousada no hotel. 37. Ave Maria, coisa boa. ...208 quilômetros. Vou tentar seguir. Cheguei no Riachão. Acabei de ver ali a placa Riachão Refrigeração. Então agora subida até lá. Não estou encontrando mais posição que não me dê cãibra. Fico uma hora em pé, coloco mais peso numa perna, mais peso em outra. Já não tem mais posição que alivie. Agora mesmo, já puxou posterior de coxa. Inclinação aqui tá em 6. Tô na minha marcha mais leve, sofrendo. 7,5. Sofrendo pra caramba. Parei um pouquinho porque as câimbras estavam me judiando. Tive que parar para resfriar um pouquinho. Subida do Riachão não é uma subida tão íngreme, são uns 7% aqui. Só que eu já tô judiado. Tô morto.
respiro. Essa água da minha garrafinha tá igual chá. Exausto. A impressão que dá é que só sobe, só sobe, só sobe, só sobe, só sobe, só sobe. Tipo, não tem reta, não tem descida. Assim, zero ajuda do vento, zero. Foi vento contra agora, contra. Do trajeto vento contra. Só sobe, subida, sobe. É pequenininha a inclinação, mas vai castigando com o tempo. Não sei nem se a bateria do GPS vai durar até o final. Tive que parar mais uma vez. Não estou conseguindo suportar as subidas. Aí parei de volta. Pra dar uma recuperada. Tá sofrido esse final aqui. Sofrido mesmo. Passei o Riachão ali, não tem nenhum outro lugar pra pegar água, comprar uma coca, nada. Acabou minhas 2 garrafinhas. Minha mochila tem um pouco ainda. Aqui dá a impressão que tá descendo, mas tá subindo. Parece que é descida, mas não é. Tava dando 1% ali, 1,5%. E eu acho que ele tava descendo. Mais uma subida que no estado que eu tô, ela é gigante. Não consigo fazer força. Não tem posição que fique confortável mais. Ainda faltam um pouquinho mais de 20 quilômetros. Parar e de volta, descansar um pouco. É o jeito. Câimbras generalizadas. Começou a dividir meu vasto medial de volta.
muito sofrido esse final. Muito sofrido. Assim, exaustão máxima mesmo. Pior que tô quase sem água na mochila. Não tem nenhum lugar aqui para comprar água. Estou vendo prédios. Nunca gostei tanto na minha vida de ver prédios. Ufa. Ai, ai. Ai. Acho que tem um posto ali. Comprar água. Uma coca. Maria. Maravilha. Tô um anda para enorme agora nesse final. Já vi os prédios da cidade ali, tá bem pertinho, mas não consigo empregar força. As câmeras estão vindo forte. Mas eu vou fechar. Já tô aqui. Agora eu me recuso. Apoio, só se eu cair duro no chão. Quatro e 5. Estourei totalmente as minhas previsões. Não contava com tanto vento contra. Não contava com esse desgaste físico tão grande por conta do vento. Estou num estado que eu só vejo subida. Eu olho pra frente, tem subida. Faz uma curva, tem subida. Isso aqui tem subida. Caramba! Tipo, infinito. Nunca para de subir. Nunca vi isso. Prefiro subir a Serra do Mar lá 3 vezes do que o que está acontecendo hoje. Eu olho aqui, tá 0%. Aí daqui a pouco, agora ó, 2. Aí você acha que vai descer, aí tá 1. Aí quando você acha que vai pegar vento a favor, o vento vira. Se trava. Agora, tô de lado pra cá. Meu Deus do céu. Eu acho que ia ter posto de gasolina pra comprar uma água e uma coca. Não tem. Não tem posto na BR. Faz mais de 50 km que não passa um posto. Aí o que tem tá lá no outro lado. Parar mais uma vez, caminhar um pouco. Assim. Quase. Quase no meu limite.
Parece que nunca chega. Tipo, eu já tô aqui, mas parece que não chega. Cheguei, né? Tô procurando o tal do Parque do Povo. Hã? Tá. Pode ir indo, pode ir indo. Minhas pernas estão moídas aqui. Lembra? Tô me matando. Não tô conseguindo pedalar. Mas... lutando, vai chegar. Meu Deus. Puxar demais. Eu combinei com um amigo meu aqui, ele disse que tem uma rota para Recife. É que eu vim de Recife, cara. Eita. Ai, Cãibra. cãibra demais. Dá uma aguinha. Nossa senhora. Valeu, boa sorte. Valeu. Muita cãibra. Ajude. Hã? Ajude. As duas. Travou geral, cara. Travou bonito agora. Tá muito distante ainda? Não, acabei de chegar. Ainda bem. Pai, Oi, filho.
Travou de vida. Ai. E aí, o que você vai passar? Vai. Depois que melhor Ai. explicar. Ah. É massa, é terra. Ai. Vai? Uhum. Quer água? Quer água? Quer que jogue água? Quer que jogue água? Pô, cheguei agora. Aí, Não sei. Quer que eu jogue comida? Ah, um bicho. Mata. Uma aranha. Quer ir pro quarto? Ah. Tira essa sapatilha. Ah. A turma já tá aqui, viu? Ah, já tá aí? Já. Calma, calma, calma. Tira o pé. Calma, calma, calma. Tá começando a passar, calma. Levante aqui pra ser descalço, não tem problema. Não, calma. Caca, filho, não mexe em mim, que nojo. Levante aquele daí, por favor. Não, calma, calma. Bem, pelo amor de Deus, levanta desse chão bem. Vai filmar de propósito, né? Sim, se você mostra a parte boa, ela mostra a parte boa. Exaustão máxima. Quero sentar no chão, mas tô com medo. Vamos pro quarto. Não consigo. Boa tarde, povo, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês aqui alguns ensinamentos que eu tive com esse desafio de ir de Recife até Campina Grande de bicicleta. Essas experiências não estão em ordem de prioridade. A mais importante primeiro e a com menos importância no fim. Cada uma teve a sua... Cada ensinamento desse teve o seu grau de importância em algum momento. Bom, eu fiquei pensando isso, mas não anotei nada, não ensaiei nada, então tá
saindo da minha cabeça agora, mas entre eles, a consciência, vamos dizer assim, primeiro deles, né? A consciência do que eu estou fazendo. Então, isso é muito amplo. Eu vou destrinchar um pouquinho melhor isso num vídeo que eu vou postar no YouTube depois, mas para já cumprir a promessa, então eu estou falando agora. Então, a consciência do que eu estou fazendo, saber que aquilo ali tem um certo risco, mas que eu consigo talvez vencê-lo. A consciência é no sentido de fazer alguma coisa que eu sei que eu sou capaz, mesmo tendo um grau de desafio alto. Por isso o nome desafio. Não posso fazer algo que eu não domine. Então não adianta eu escolher fazer um desafio de 1000 quilômetros, porque eu sei que eu não tinha capacidade de completar. Mas essa distância eu sabia que eu conseguia, mesmo sofrendo do jeito que eu sofri no final, mas eu sabia que eu tinha capacidade para fazer. Então essa consciência, ela é importante. Outra coisa é o planejamento, planejar bem as coisas. Como eu dependo de equipamento, checar o equipamento, testar o equipamento, se certificar que se alguma coisa quebrar você tem como consertar, água, comida. Então esse planejamento ele é importante para saber o que vai ser feito. Estudar, aprender antes com outras pessoas. Então tenho colegas, tenho amigos que já fizeram esse percurso. Eu fui até eles, perguntei o que é mais importante, perguntei como que foi. Agradeço muito até, inclusive, André, Valmir, Bruno, outras pessoas, desculpe que eu estou esquecendo o nome agora. Então são pessoas que me deram várias dicas importantes para eu conseguir concluir essa tarefa. Outra lição é que, assim, a gente não tem controle das coisas, né? Então, apesar de eu ter feito um planejamento prévio, assim, de que talvez se eu rodasse a 25 por hora, 27 por hora, eu ia completar em 10 horas, esse planejamento foi por água abaixo por conta do vento, por conta do esforço, por conta da distância. Então, a aceitação de que você precisa mudar os planos no decorrer desse caminho é importante, e abraçar essa mudança, entender que isso daí faz parte, mudar aquilo que você planejou, mas você só consegue fazer uma mudança e aceitar ela de maneira, talvez de uma boa maneira, quando você fez esse planejamento prévio. Então a gente não tem controle, ainda mais quando que envolve coisas da natureza, envolve outras pessoas, a gente não tem controle. E como o meu intuito era gerar um desafio para mim, eu pensei na noite anterior, assim, eu já tinha visto a previsão do tempo, eu sabia que a chance de pegar esse vento contra era muito grande, e eu pensei em desistir na noite anterior. Aí eu falei comigo mesmo, eu falei, pô, se você pegar vento a favor o tempo todo, é bom, vai ser mais fácil, mas o vento contra vai dar um ar de desafio ainda maior. E como é que eu vou querer pedalar sempre com um vento a favor ou sem vento? Então encara assim mesmo e levanta a cabeça, pedala e vai embora. Se for vento contra, pegou o vento contra e fazer o quê? Foi isso que aconteceu. Acho que, assim, para não estender demais esse vídeo aqui pro Insta, acho que essas foram as principais lições, assim.
E para finalizar, assim, você acreditar que você pode vencer. Em muitos momentos eu desacreditei, mas logo veio aquela outra força, aquela outra energia e falou, não, vai lá. E eu não fui com fone de ouvido, eu levei o fone de ouvido, mas eu não escutei música, eu não fiz nada, foi uma viagem comigo mesmo. Durante muitos momentos que eu estava em cima da bicicleta, eu não pensava em nada. Eu olhava para o lado, eu olhava para cima, eu olhava para o chão, então eu não recebia mensagem, eu não escrevia, não fazia nada, não ouvia música, ouvia barulho dos carros que eu nem ouvia mais com o tempo. Então foi muito bom, assim, nesse sentido, essa viagem interna, assim, que eu tive, que em muitos momentos eu só pedalava, assim. Na fase final ali, na fase final, nos últimos quilômetros, quando eu completei mais ou menos 145, 150, eu parei de olhar a distância no GPS da bicicleta. Eu parei de olhar e deixei só o monitor da frequência cardíaca, e aí pensei comigo assim, eu vou esperar uma placa aqui de sinalização avisando quantos quilômetros que falta para chegar em Campina Grande. Eu não encontrei essa placa. Eu parei, uma hora que eu estava quase tendo câimbra, eu parei para mandar uma mensagem para Nicole, eu não sabia aonde que eu estava, e eu falei, não, vou olhar para poder dar uma posição para ela. E incrivelmente, a hora que eu olhei, eu estava quase beirando os 200 quilômetros. Então, eu pedalei 50 quilômetros, sim, sem... parecia que eu estava, sei lá, apesar de todo o sofrimento ali, das dores, tudo, foram 50 quilômetros que eu vi muita coisa que com certeza não viria de carro, foi como se fosse uma meditação. Então foi muito legal. Acho que todo mundo tem que passar por uma experiência dessa. Não precisa ser pedalando 230, 240, 240 quilômetros, mas você pode viver experiências como essa de se conectar consigo mesmo de outras maneiras. Beleza? Eu vou editar o vídeo do YouTube. Lá tem muita coisa que eu falei durante o pedal, inclusive no final as minhas crises de cãibra na frente do hotel. Nem tudo são glórias, né? E aí acho que essa semana esse vídeo sai, tá bom? Tamo junto, valeu, obrigado a força de todos, obrigado todas as mensagens, e não vou fazer outro desafio como esse, acho que esse ano. Ai. Um grande abraço para todos, tamo junto.